Oi, turminha linda do Infantil 1. E aí, como vocês estão? Conta pra mim, como foi o fim de semana de vocês? Tudo tranquilo? Brincaram bastante? Assistiram? Que bom saber disso. Tia Ana está aqui mais uma vez para mais uma semana que se inicia e eu espero que vocês estejam bastante animados, com energia renovada, para que a gente possa juntinhos mais uma vez brincar e aprender muito durante essa semana. E para a gente começar, Tia Ana vai contar uma história para vocês. Uma história que é muito conhecida, que vocês conhecem de frente para trás, de trás para frente. E é por isso que eu vou pedir a sua ajuda. Eu vou contar daqui e você continua a história daí, tá certo? Posso contar com sua ajuda? Ok. Então, para a gente começar, eu quero que você ligue suas anteninhas, que as minhas já estão bem ligadas, que você preste bastante atenção para a gente começar essa história, tá certo? Era uma vez, em um reino, em um castelo bem distante, existia um rei e uma rainha. Esse rei e essa rainha tinham um coração muito bondoso, só que ela era um pouco triste porque ela não tinha filhos. E certo dia a rainha fez um pedido. Ela queria ter uma filha e que essa filha fosse branquinha, com os lábios rosados, de cabelo bem pretinho, alva como a neve. Anos se passaram e o desejo dessa rainha se tornou realidade. Essa rainha teve uma filha e não é que a filha dela foi igual, mas igual ao desejo dela. Nasceu uma menina branquinha, alva como a neve, com os lábios rosados e o cabelo bem pretinho. Linda, 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 como a rainha desejou. Fala aí pra mim, como era o nome dessa menininha? Como? Muito bem, Branca de Neve. A rainha deu esse nome, Branca de Neve, porque Branca de Neve era bem branquinha, como a rainha pediu, alvo como a neve. E aí, anos se passaram e a rainha ficou dodói e acabou morrendo, virando uma estrelinha. E o rei continuou com sua filha, criando Branca de Neve. Até que um dia o rei resolveu se casar novamente. Ele se casou com outra rainha, mas essa rainha não era boazinha que nem a mãe da Branca de Neve, não. Essa rainha tinha um coração má, ela era bem malvada. E, além de ser malvada, essa rainha tinha uma mania. Ela tinha um espelho mágico. E todas as vezes ela chegava em frente ao espelho dela e falava assim. Como é que ela falava, galerinha? Desse jeito aí mesmo. Ela falava desse mesmo jeito. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho sempre respondia: ó Alteza, jamais tu és a mais linda desse reino. E assim foi. Só que Branca de Neve foi crescendo. E à medida que Branca de Neve crescia, ela ficava mais linda ainda. E Branca de Neve cresceu e se tornou uma mulher linda. E aí, a rainha um dia foi novamente ao seu espelho e perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho: ó, minha rainha, existe sim. Branca de Neve agora é a mais bela desse reino. E vocês acham que a rainha má gostou de saber disso? Não, né? Então, a rainha má arquitetou, planejou uma armadilha para Branca de Neve.
para se livrar da Branca de Neve, para que ela pudesse ser a única mulher bonita e bela daquele reino. Foi então que ela pediu para o soldado dela levar Branca de Neve para a floresta e matar Branca de Neve. E ainda pediu que trouxesse o coração da Branca de Neve. O soldado foi. Só que, fala aí, o soldado conseguiu matar a Branca de Neve? Não, né? Ele percebeu que Branca de Neve era muito boazinha. E aí ele chegou e alertou Branca de Neve. Branca de Neve, a rainha me pediu para te matar. Então eu vou liberar você. Ó, corre, ande o mais rápido que você puder nessa floresta e desapareça. Porque se a rainha souber que você continua viva, ela ainda vai querer dar um fim em você. E aí Branca de Neve obedeceu e foi correndo, foi andando com muito medo, porque a floresta estava escura, né? Já era noite, estava fazendo frio. E de repente, Branca de Neve encontrou uma casa e resolveu entrar. Quando entrou na casa, percebeu duas coisas. Primeiro, a casa estava uma bagunça. Segundo, tudo que tinha dentro daquela casa era pequenininho. Ela pensou, ó, quem é que mora aqui? Tudo pequeno, cama pequena, mesa pequena, cadeira pequena, tudo pequenininho. Então, Branca de Neve resolveu arrumar a casa, deixou a casa bem arrumadinha, fez uma comida bem gostosa, comeu porque ela estava com fome e depois ela ficou cansadinha e resolveu se deitar. Juntou todas as camas porque era pequena e se deitou na cama. E ali adormeceu. Quando de repente apareceu os donos dessa casa. E quem eram os donos dessa casa? Vamos lá? Quem era? Muito bem, eram os anões. Olha aqui. Era o Atim, porque ele vivia espirrando. Era o Soneca. Por que será que ele tinha esse nome? Porque ele só vivia tirando uma soneca, não é? Era o Mestre, porque ele era o mais inteligente. Era o Dunga, que era bem amoroso. Era o Feliz, porque ele só vivia feliz, nada para ele deixava ele triste. O Dengoso, porque era bastante dengoso. E por fim, o Zangado, que só vivia zangado. Esses eram os anões, que acabou se tornando amigos de Branca de Neve. E aí, quando eles chegaram em casa, encontraram Branca de Neve deitada em suas camas. Acordaram Branca de Neve. Branca de Neve acordou e explicou tudo o que lhe tinha acontecido. E os anões permitiu que Branca de Neve pudesse morar ali com eles. Então fizeram um acordo. Olha só o acordo. Eles iam trabalhar e Branca de Neve ficava em casa, sempre limpando a casa e fazendo uma comidinha bem gostosa para eles. Assim foi o combinado. E assim eles ficaram por muito tempo. Certo dia, os anões foram trabalhar. E Branca de Neve ficou em casa sozinha, cozinhando. E lá no palácio, a Rainha Má, de novo no seu espelho, foi consultar. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Pensando ela que era ela. O espelho respondeu: ó, minha rainha, sinto muito lhe dizer, mas Branca de Neve continua sendo a mais bela desse reino. Foi aí que a rainha descobriu que Branca de Neve não tinha morrido, que estava viva. Então, ela de novo planejou
um outro plano para acabar com a Branca de Neve. E aí ela se transformou em uma velhinha e foi até a casa dos anões. Chegou lá na casa dos anões, bateu na porta, toque, toque, toque. Branca de Neve olhou e viu que era só uma velhinha e abriu a porta. A velhinha lhe falou que estava com fome, cansada, e Branca de Neve deu um pouquinho da sopa que ela estava fazendo para o jantar. A velhinha comeu e, já satisfeita, falou: Branca de Neve, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, mas eu tenho deliciosas, saborosas maçãs. Aceite uma. Branca de Neve aceitou. E o que aconteceu quando a Branca de Neve deu uma mordida na maçã? Isso mesmo, vocês estão ligadinhos. Branca de Neve caiu num sono profundo. E aquela rainha má que tinha se transformado nessa velhinha foi embora. E Branca de Neve ficou lá na casa dos anões em um sono profundo. Quando os anões chegaram de noitinha, viram Branca de Neve caída no chão. E então perceberam que ela estava no sono profundo e viram a maçã e pensaram: essa maçã está envenenada. A Branca de Neve morreu. Eles pegaram Branca de Neve, colocaram dentro de uma caixa de vidro e colocaram ela lá no alto da colina para todos verem. Só que os anões não desistiram não, eles foram procurar ajuda, até que encontraram um lindo rei. O rei, ao avistar Branca de Neve, se apaixonou e com um beijo de amor acordou Branca de Neve. E a partir daquele dia, Branca de Neve e o rei se casaram, e foram felizes para sempre. Que história, não é, pessoal? Agora eu quero a sua ajuda, certo? Esses anões aqui foram muito, mas muito solidários com Branca de Neve. Ajudaram Branca de Neve, não foi? Vamos revisar o nome desses anões? Vamos lá? Atim, Soneca, Mestre, Dunga, Feliz, Dengoso e Zangado. Agora eu vou pedir a sua ajuda. Vamos contar quantos anões tem aqui? Vamos? Quantos anões tinham nessa história? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Depois do 4, 5, 6, 7. Muito bem, tinha 7 anões. Então, essa história se chama Branca de Neve e os 7 anões, não é isso? E é esse numeral que nós vamos aprender durante essa semana, galerinha, ó. É o numeral 7. Isso mesmo, é o numeral 7 que nós vamos aprender durante essa semana. Agora, Tia Ana vai fazer um desafio aqui para vocês. Eu quero saber se vocês lembram de todos os números até chegar o numeral 7. Será que vocês lembram? Lembram mesmo? Então vamos lá, quero a sua ajuda. Qual é o primeiro número? Muito bem, o numeral 1. E depois do 1? Ótimo, é o numeral 2. Rapaz, vocês são muito inteligentes. Depois do numeral 2, 3. Muito bem. E depois do numeral 3, o numeral 4. E depois do numeral 4, é aquele numeral que tem um barrigão, né? O barrigão, parecendo o barrigão do vovô. Qual é? É o 5. E depois do 5? Depois do 5 tem aquele outro numeral que tem um barrigão também. É o 6.
E por fim, depois do 6, é o numeral que nós vamos estudar essa semana. Qual é? O 7. Muito bem, vocês estão, ó, demais, nota 10. Então, vamos lá, mais uma vez, contar com tia Ana. Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Vocês são 10. Agora, com as mãozinhas, vamos contar 7 dedinhos? Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Em nossas mãos tem 7 dedinhos. E agora a tia Ana vai ensinar para vocês como é que a gente escreve o numeral 7. É muito fácil. Vamos lá? Ó, um tracinho e desce. Esse é o numeral 7. Agora, galerinha, tem outra forma de escrever esse numeral. Vamos lá, vou te mostrar. É tão fácil como esse, ó. Tracinho, desceu, cortou no meio. Tanto esse 7 como esse 7 está certo também. Os dois, tá certo? As duas formas de escrever o numeral 7 estão corretas. Então, eu espero que vocês se divirtam fazendo atividade, tá bom? Façam atividade no capricho, porque eu tô vendo que vocês, ó, estão caprichando nas atividades, tá bom? E que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita alegria e que vocês aprendam bastante. Te espero quinta-feira para a nossa aula online, para que a gente possa brincar e aprender mais ainda, juntinhos, tá bom?